Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Queria que você cumprimentasse o irmão que está do seu lado, profetizasse uma noite de bênção na vida desse seu amado, que Deus possa achá-lo no meio desta multidão e possa abençoá-lo muitíssimo em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos a João capítulo 14. Hoje, nessas próximas meia hora que nós temos, nós vamos estar fazendo a introdução do estudo que nós vamos fazer nos próximos meses. Nós estamos começando o estudo da pneumatologia. Pneumatologia é estudo do Espírito Santo. Vamos fazer uma viagem no Espírito. A partir de hoje, eu fiz isso no ano 2000 aqui na igreja. A igreja era bem menor, novos irmãos chegaram, a igreja se renovou, se multiplicou. E a gente vai, a partir de hoje, começar à luz da Bíblia a entender o que é, quem é o Espírito Santo, como ele age, o que é a sua plenitude, o que é o seu batismo, quais são os seus dons, o que cada dom é. Nós vamos fazer uma viagem no Espírito Santo mesmo, né? Vamos tentar conhecer o máximo que a gente puder dele, deste ser que precisa ser conhecido pela igreja, que em não sendo conhecido, torna a igreja uma igreja vulnerável, uma igreja fraca, uma igreja medíocre. E quando eu falo de igreja, não falo só da igreja congregada, falo da igreja individuada, da igreja individualizada, falo de cada indivíduo. E a gente vai, nessas quartas-feiras que começam hoje até as próximas seguintes, então entrar no estudo da pneumatologia, né? Espírito, a palavra espírito lá no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é a palavra pneuma, não é? É a mesma raiz da palavra pneu. Meu pneu furou. Por que o nome é pneu? Pneu não é nem por causa da borracha, aquilo que dá o nome de pneu. Pneu tem o nome por causa daquilo que ele leva dentro. O que pneu leva dentro? Ar, vento. A palavra pneuma é traduzido literalmente por vento. Então toda vez que você vê na Bíblia lá, o Espírito Santo, está escrito lá, o vento santo. Não é? A palavra é vento, sopro, sopro. Não é? Por isso a palavra é pneuma. Então toda vez que você vê lá no Novo Testamento, a palavra grega que traduz-se por Espírito é a palavra pneuma. Então quando a gente fala pneumatologia, é pneuma logon, estudo do Espírito, estudo do vento. Então a gente começa hoje e a gente vai fazer uma longa viagem, porque ele é uma figura, uma pessoa bastante ampla, precisa ser estudado, né? A gente vai tentar dirimir toda e qualquer dúvida que porventura os irmãos tenham sobre o Espírito Santo. Para mim, se há uma doutrina que cause mais divisão na igreja evangélica no mundo, é a doutrina do Espírito Santo. Por incrível que pareça, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O ministério do Pai qual é? Criar. O ministério do Filho qual é? Redimir, salvar. E o ministério do Espírito Santo? Consolar, unir. É o ministério da comunhão. Não é? Então, Deus cria, o Espírito Santo, o Filho salva e o Espírito consola. O Espírito gera a comunhão. Então nós temos aprendido pela palavra que é por causa do Espírito que nós nos suportamos. Porque nós não conseguiríamos viver tanto tempo, se nos suportaríamos por tanto tempo se não fosse pelo Espírito Santo, dado as divergências e diferenças que nós temos lá. Então o ministério do Espírito Santo é o de unir, é o de possibilitar o comungar, a comunhão, o estar, o caminhar junto. O Espírito Santo tem na Trindade o ministério de promover o amalgamar da igreja, o comungar, a junção, a comunhão do Espírito Santo. Mas por incrível que pareça, esse Espírito Santo que tem por ministério promover a comunhão, porque mal interpretado é o que produz a divisão. Não é não, vamos refazer essa frase. O Espírito Santo que tem por ministério promover a comunhão, porque mal interpretado, ele vê a sua igreja que devia ser unida, dividida.
Porque o que causa divisão não é o Espírito Santo, é a má interpretação que a gente faz da pessoa dele. É o fato de não conhecê-lo. Porque, veja, pensa comigo, a igreja evangélica no Brasil é dividida por quê? Porque a gente discorda com relação àquele que conduz à salvação? Não. Ora, os batistas creem que existe só um que salva. Como é o nome dele? Jesus. Os assembleanos creem, eu acho que também, que só tem um que salva. Como é o nome dele? Jesus. Presbiterianos, metodistas e todo mundo. Só Jesus Cristo salva. Bom, acho que todos os evangélicos concordam de que quem está em Cristo, ele está salvo. E ele vai passar a sua eternidade nos céus com o Pai. Mas também crê que quem não aceita Cristo, né, por conseguinte, ato contínuo, já está o quê? Condenado. Passará a eternidade longe do Pai. Nós concordamos em tudo isso. Nós concordamos, todos os evangélicos, que a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é inerrante, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, os homens a escreveram e registraram para nós. Os evangélicos acreditamos e concordamos em quase tudo, se não tudo. Nós nos dividimos e divergimos quando o assunto é Espírito Santo. É ou não é? É verdade. Quando a gente começa a falar sobre o Espírito Santo, aí a coisa começa a dividir. Houve um tempo até então no Brasil, há 100 e alguns anos atrás, que nós tínhamos no Brasil uma igreja histórica, foram os que trouxeram o Evangelho para o Brasil. Aí aconteceu uma renovação espiritual nos históricos. E quando se fala de renovação espiritual nos históricos, ou seja, a igreja renovada, o que a gente está falando? O que é essa renovação? Quem se atreve? Essa renovação, dizem, é uma porção maior de quem? Do Espírito Santo na vida de alguns, que porque receberam tal porção maior, agora é diferente desses outros que não são renovados, têm uma porção menor. Só que os que têm uma porção menor, não veem aqueles que dizem ter uma porção maior como quem tem uma porção maior. Não, isso que você está dizendo, isso não é uma renovação. Só que os que receberam a porção maior, agora não conseguem andar com os que têm a porção menor, então eles saem e abrem uma igreja nova. Só que ao longo dos anos, no passar dos anos, as igrejas renovadas estão passando também por renovações. Hoje você vê a Assembleia de Deus renovada, Igreja Pentecostal não sei das quantas renovada. E essa igreja que foi renovada no meio de uma igreja renovada, também passa por novas renovações. E aí as igrejas vão se multiplicando, melhor dizendo, se dividindo. Porque a igreja evangélica no Brasil não cresce, já falei sobre isso aqui, por estratégia missionária, ela cresce por divisão interna. E toda divisão interna, algumas divisões extremamente calhordas e desonestas e sem vergonhas, produzida por gente que não tem caráter nenhum, todas elas, os que se renovam no espírito e vão embora, dizem que estão indo porque Deus está encaminhando pelo Espírito Santo. E aí, por causa desse espírito, eu não sei qual é, a igreja se divide no Brasil. Porque nós concordamos em tudo. Mas quando chega no assunto Espírito Santo, pronto, começou o quebra-quebra. A gente não se entende. De modo que alguns de vocês, que nós estamos em Betânia, alguns perguntam assim, você é lá de Betânia? Vem que a sua igreja é renovada? Por quê? Porque nós tem um nome Batista lá, né? Então Batista não é renovado, não é? Agora, como a gente é uma igreja batista diferente, quantos de vocês já não ouviram essa pergunta? A sua igreja é renovada ou não? Quantos já ouviram essa pergunta aí? Levanta a mão. Quase todo mundo. Aí o que você responde? Sim ou não? Sim, nossa igreja é renovada? Aí eu não, nossa igreja é avivada. Tá bom, qual a diferença de avivada e renovada? A gente não sabe.
que é ser avivado? Não, avivado é quem tem uma porção maior do Espírito Santo, ou quem foi batizado com o Espírito Santo. E quem foi batizado com o Espírito Santo faz o quê? Sua igreja fala língua? Eu acho que não. Ou fala, irmão. Não sei. Não, se não fala língua, então não é avivada. Meu Deus do céu, então eu não tenho Espírito Santo? Como é que é isso aí? Aí pronto, tá a briga toda, irmão. Aí tem crente que se acha mais poderoso que o outro, igreja que se acha mais poderosa que a outra. E a gente vê crente que não fala com crente, crente que não gosta de crente, porque sempre estão nessa discussão do renovado, do avivado, do não avivado, do tradicional. E o culpado de tudo isso é o Espírito Santo. Se Deus não mandasse o Espírito Santo, não tinha problema nenhum, irmão. A gente ia ser irmão e ia viver bem. O problema é o Espírito Santo, não é? Então vamos conhecer esse tal desse Espírito Santo a partir de hoje, para que, se todo mundo tem dúvida, você pelo menos não tenha no nome de Jesus. Porque nós não podemos ter dúvida sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você. Aqueles que mais se dizem cheios do Espírito Santo e vivem em função dos fenômenos espírito santistas que acontecem por aí, são os que menos sabem sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. São os que mais têm dúvidas sobre ele. Você pode ter certeza. Então o cara está aí cheio o cara do reteté, aquele cara que é daquela igreja evangélica xiita, que está sempre indignado com o pecado, o que o pecado não pode, e a sua igreja, as irmãs usam calça comprida, as irmãs cortam cabelo, usam brinco, eu já vi até homem de brinco, aquilo é Jezabel, aquilo é Babilônia, lá pode tudo, lá não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque você não é igual a ele. Não usa terno, né? Não usa coque, a perna está raspadinha, bonitinha, você vai depilação. Né? Você é mais bonitinho um pouquinho, de repente, né? Alguma coisa assim. Aí a gente diz assim, não, porque quem tem usa assim, quem não tem usa aquilo, quem tem fala assim. Tá. Aí você fala assim, meu Deus, eu não falo igual a ele, ter o Espírito Santo tem que ser igual a ele, tudo que eu não quero o Espírito Santo, sem jeito tem poder desse Espírito. Né? Porque aí, quantas pessoas a gente encontra no caminho, diz assim, pastor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, porque meu pastor falou que se eu não for batizado, eu não vou para o céu. Se eu não for batizado, eu não posso ter cargo. Se eu não for batizado, eu não posso trabalhar na igreja. E o cara fica desesperado dentro da igreja, buscando o tal do batismo do Espírito Santo, e ele não consegue falar bendita da língua, e o cara entra em depressão dentro da igreja. Você não tem noção de como isso acontece. Crente deprimido, porque o Espírito Santo não batiza. Às vezes ele é o melhor crente que tem lá. Então, diante dessa incompreensão a respeito daquele Deus na Trindade que tem por ministério gerar comunhão, mas que porque a igreja não o compreende, em função dessa incompreensão, está completamente dividida, é que nós vamos, a partir de hoje, entrar nessa seara espiritual aí, estudando o Espírito Santo um pouquinho, porque nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus. E eu espero muitíssimo, irmão, que no caminho desse estudo, ao longo desse estudo, esse Espírito Santo possa te permitir ter uma experiência nova com Ele, no nome de Jesus. Eu espero que a palavra que nós vamos começar a ministrar nas próximas quartas-feiras possa gerar algo novo nesse odre que é você e possa restaurar o teu odre. Porque deixa eu te falar uma coisa, se teu odre for restaurado, filho meu, se prepara para o vinho novo, no nome de Jesus. Diga, irmão, que está do seu lado, profetiza, que Deus restaure o teu odre a começar de hoje. Você está entendendo essa palavra, irmão? Amém ou amém? Se você é renovado no teu odre, não precisa pedir a Deus vinho novo, ele vem. E se ele não está vindo, o problema não é que a fonte secou, é o odre que não renova. Ah, pastor, eu não entendo porque Deus não faz isso na minha vida. Não entendo porque Deus faz isso nele, mas não faz em mim. Faz na casa dela, mas não faz na minha. Eu não entendo porque o Espírito Santo me trata com tanto preconceito. Não, Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Para Deus nós somos iguaizinhos, crentes e filhos da mesma laia, farinha do mesmo saco. O problema está no odre. No odre. Vamos a João capítulo 14. Você já abriu aí, amém? 14:15. Jesus promete um outro ajudador. Por que um outro? Porque ele está indo, ele está ascendendo aos céus, ressuscitado, voltando para o Pai.
E ele diz que ao Pai, indo ao Pai, ele mandaria um outro Consolador. Aí diz lá no versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você pode repetir esse versículo comigo, irmãos? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quantos amam o Senhor aqui? Diga, eu amo o Senhor. Mostre isso de que jeito? Guardando os seus mandamentos. E se não guarda mandamentos na cabeça de Deus, o que acontece contigo? Você não ama Deus. Mas pastor, eu uso terno, gravata, dou dízimo, vou à igreja todo dia. Frutos, filho. Frutos. Mostra na tua vida os meus mandamentos. Vamos continuar lá. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E, tem esse E aí na sua Bíblia, não? Tem um Ezinho aí? Né? Pressupondo condição. Se vocês me amam, vocês vão guardar meu mandamento. E se vocês me amam e guardam meu mandamento, o que eu vou fazer? Aí, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro ajudador para que fique convosco para sempre. Esse ajudador vem e fica conosco até quando, irmão? Para sempre. Está dizendo aí que ele vem e vai, não? Ele fica um pouquinho em volta, ele pode vir e depois se retirar? Não, de jeito nenhum. Ele vem e fica para sempre. Mas ele fica na vida de quem? De quem ama Deus. E quem ama Deus faz o quê? Guarda os seus mandamentos. Então, quando você vê um crente, muito crente dentro da igreja, mas de repente lá de fora ele naquilo tudo, você vê, pô, esse irmão fala tudo que é língua, irmão. Anjo, serafim, querubim, arcanjo, Miguel, Gabriel. Mas ele não consegue falar a língua do vizinho. A língua do filho. Eles não conseguem se comunicar. Parece que um fala grego, outro fala italiano. Né? Não se impressione com as santidades dentro de templo, irmão. Essa palavra é para minha ovelha, viu, irmão? Se você não é minha ovelha, você é bem-vindo aqui. Mas você pode se impressionar com as santidades lá da sua igreja. Mas aqui, você que é de Betânia, escute. Não se impressione muito com os santos dentro da igreja. Respeite-os. Mas não fique tão impressionado, porque às vezes a gente se impressiona com os santos dentro da igreja e a gente quer tornarmos-nos iguaizinhos a ele. Impressione com os frutos dos santos fora da igreja. É isso que tem que impressionar você. Pressione-se com aquela santidade que se manifesta do lado de fora desse lugar. Porque aqui dentro até o diabo se botar um terno dá glória a Deus. Então, para você que está aqui conosco aqui. Então, se a gente guarda e ama, ele roga ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito que? Da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele o quê? Habita convosco e estará em vós. Ele está falando do Espírito Santo, que o mundo não pode receber. O homem que não guarda mandamento, o homem que não conhece a Deus, você pode falar do Espírito Santo com ele, pode pregar o Espírito Santo para ele, pode explicar, não adianta que ele não entende, porque ele não vê. Agora, a nós que estamos na palavra, a nós nos é dado entender e ver pela fé o Espírito Santo, porque ele habita conosco. Aí no versículo 18 ele continua lá: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, ainda pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Vamos ao versículo 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o que? Leia. Todas as coisas. E vos fará o que? Leia. Lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Pois bem, vamos dar uma paradinha aqui, que a gente vai ficar só na introdução hoje. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o que? O que ele ensinará, irmão? Todas as coisas. Quantas coisas? Quantas? Todas. Ele está dizendo o seguinte, gente: quando nós temos o Espírito Santo de Deus, não paira mais dúvida sobre o que de Deus é ou a respeito daquilo que Deus faz. O Espírito Santo é um Espírito Santo que em nós esclarece, ele é esclarecedor. O Espírito Santo, o ajudador, que quando vem de Deus vem para tirar a dúvida, é o Espírito Santo que gera no coração daquele que o recebe e se tornou morada dele sabedoria. Sabedoria. E é por isso que nós precisamos entender esse Espírito Santo, porque nós vivemos num tempo que aos nossos olhos é tão confuso,
Nós vivemos num tempo tão difícil, num tempo tão holográfico, coisas que parecem ser ou não são, coisas que são e não parecem. Coisas que vivemos no tempo de hoje, a gente tem que olhar e não adianta confiar no que os nossos olhos veem, porque de repente os nossos olhos não estão vendo nada, embora veja muita coisa. Aí ele está dizendo o seguinte: quando eu for, saiba que eu não vou deixar vocês órfãos, vocês que me seguem, vocês que andam pela minha palavra, vocês que abrem o seu coração para mim, vocês vão viver num tempo em que haverá uma orfandade relacional, mas vocês não estarão órfãos. Órfão, vamos estudar um pouquinho aqui o que é órfão. O que é órfão, irmão? Me digam vocês. É um ser que não tem o quê? Pai e mãe, muito bem. Um órfão que não tem pai e mãe. Agora, pai e mãe é o que na vida de um filho? É aquele que gera caráter, é aquele que protege, é aquele que alimenta, é aquele que é referência, é aquele que ensina. Então, quando Deus fala que a nós, os que cremos, não nos deixaria órfãos, Ele está falando que nós, após a sua partida no mundo, viveria um tempo de orfandade. O que quer dizer viver um tempo de orfandade? Viver sem referência, viver sem quem alimente, viver sem aquele que ama incondicionalmente, viver sem proteção, viver em confusão. Ele está dizendo que o tempo no qual nós viveríamos seria um tempo assim, um tempo sem referência. Um tempo sem amor verdadeiro, porque amor de pai e mãe são incomparáveis. É um amor que independe do que eu faço, independe do que a gente faz. Você pode ser um estuprador de bebês e matador de multidões. Você pode estar preso em Bangu 1. Mas a sua mãe, no dia da visita, está lá na porta do Bangu 1, gritando para te guardar, porque teve uma rebelião e a tropa de choque está entrando para arrebentar com todo mundo. A mãe está lá na porta do presídio, não está, irmão? Chega lá e diz para a mãe: mãe, teu filho é um monstro. Teu filho não vale nada, teu filho estuprou 500 crianças, matou 1 milhão de gente. Não interessa. O que a mãe diz, irmão? É meu filho. E filho a gente não ama pelo que ele faz, a gente ama pelo que ele é. Quando Jesus disse que a sua igreja não deixaria órfão, ele está dizendo que nós viveríamos um tempo de orfandade. E ele está dizendo de um amor que seria condicional. Ou seja, se você me serve em alguma coisa, você me serve. Se você não me serve em alguma coisa, dane-se você. Vivemos esse tempo hoje, sim ou não? Vivemos. Um tempo em que o próximo não é mais o próximo a ser amado, é um próximo a ser usado. Mas ele a nós está dizendo: não vos deixarei órfãos. E nesse tempo de orfandade, de confusão, confiar em quem? Abrir o coração para quem? Nos darmos a quem? Recebermos o que de quem? Ir para onde? Confiar em quê? Nesse tempo de profunda confusão e de inversão de valores, ele está dizendo: os que têm o Espírito Santo não serão confundidos. Ele vos ensinará todas as coisas. E quando você estiver no lugar onde você não saberá o que fazer, clama pelo Espírito, porque ele diz que ele não só ensinaria, mas ele também faria o quê, irmão? Nos ajudaria a lembrar. Lembrar. Aí começa esse Espírito Santo a trabalhar na nossa vida. Ele gera conhecimento e ele traz a lembrança, o conhecimento, que porque nós não estamos pondo em prática constantemente, vai para o inconsciente, a gente pensa que não sabe mais. Então, você vê que quando Deus fala que nos daria o Espírito Santo, esse Espírito Santo sobre todas as coisas, nos capacitaria para a vida, irmão. Esse Espírito Santo viria para ensinar a gente a ser gente como gente tem que ser. Agora a igreja evangélica, ela pega esse Espírito Santo, enfia ele dentro de um quadro, dentro de um troço desse aqui chamado templo, e através dele os santarrões vão se promovendo na coletividade, com a manifestação dos tais dos dons. Olha o irmão aí de camisa preta, Deus me deu uma palavra para o irmão agora aqui, irmão. Aí a gente dá a palavra lá para o irmão de camisa preta ali.
E aí a gente dá a palavra, a igreja se impressiona com o profeta Neil. Olha, esse homem é de Deus, tem umas palavras de Deus tremendas. Agora, se a palavra de Deus é para aquele homem de camisa preta, irmão de camisa preta, posso falar contigo depois do culto? Aí eu dou a palavra para ele. O que você de camisa cor de abóbora tem a ver com a revelação que eu tenho para aquele homem lá? Seu fofoqueiro. Não é o que acontece por aí? Mas não vamos falar sobre os dons, vamos chegar lá, vamos falar sobre todos os dons. Todos eles. E aí o Espírito Santo passa liberando poder, aí levanta o irmão lá com a tal das línguas. Caraca, cara, foi tomado pelo Espírito. Como ele, o irmão foi tomado pelo Espírito agora. Aí para tudo e ele está lá. Depois senta. Poxa, o irmão, viu, irmão? O irmão foi tomado pelo Espírito. E aí? O que aconteceu? Nada, só impressionou alguns. Não é? Agora, esse Espírito Santo diz que no tempo de orfandade, falta de referência, falta de amor, de usufruto do próximo, tempo de valores invertidos, tempo em que o amor se esfriaria por causa da iniquidade, porque se a gente só usa não ama, o que prevalece é ódio, iniquidade, traição e corrupção. Ele está dizendo assim, vocês não. Minha igreja, meus servos que não são e nem vivem conforme o mundo, nem valores do mundo, receberão o ajudador, a saber, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Então ele está dizendo, num tempo em que o homem vai deixar de ser humano, vocês vão continuar a ser humano. Vocês vão saber a ser gente como gente tem que ser. O Espírito Santo nos foi mandado para que nos ensinasse a viver, a ser. Aí nós minimizamos o poder desse Espírito Santo, enfiamos dentro de um templo e ficamos curtindo os dons dele aqui dentro. Os dons do Espírito Santo. Vamos continuar. Estamos no 26, não é? Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Aí vamos passar uma folhazinha aí. Vamos ao capítulo 16. Ao versículo 7. Diz lá assim: todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Pois se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, o que acontece? Vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui, para a gente terminar a nossa palavra, eu quero mostrar a você uma coisa. Alguns, quando estão fazendo evangelismo pessoal, ou não, está lá na faculdade, lê um livro, vê um filme como esse que aparece toda semana, todo ano, todo mês, aparece um autor querendo ganhar dinheiro em cima de Jesus, né? Aí vem um da Vinci, diz que Jesus era casado com Maria Madalena, teve um filho, não sei o quê. O outro diz que Jesus, aos 13 anos, foi para a Índia estudar, foi discípulo de Buda, né, dos 13 aos 30. O outro diz que traidor era Jesus e não Judas, né? Judas era o verdadeiro Cristo. E por aí vai. Todo mundo quer ganhar dinheiro em cima de Jesus. Mas os filmes passam, os autores passam, os livros deixam de vender e Jesus permanece para sempre. Né? Não tem jeito, irmão. Ele já dizia lá, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Jamais passará. Parece tudo. Todo mundo querendo desmistificar Jesus, querendo tirar a deidade de Jesus. E alguns dizem assim, poxa, se Jesus fosse Deus, ele não teria sido envergonhado da forma que foi. Ele teria sido morto da forma que foi naquela cruz. Ele não teria sido humilhado daquela forma. Jesus, caraca, que Deus é esse? Eu não quero um Deus perdedor desse de Jesus, como Jesus. Agora, quando alguém diz que Jesus é perdedor, ele diz isso porque ele não acredita que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele acredita na história de Jesus, mas não acredita de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Porque ainda não foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Porque há coisas, principalmente as do mundo espiritual, que só
pode ser crida se for pelo Espírito Santo de Deus. E esse texto está dizendo aí, ele quando vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem é que consegue crer nas coisas de Deus? Os que são convencidos ou convertidos pelo Espírito Santo. Quem é que o Espírito Santo converte? Aquele a quem Deus quer converter. Vamos falar sobre isso mais adiante. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Então, muitas vezes, nós crentes queremos enfiar Jesus na goela dos outros. Você tem que crer, cabra, senão tu vai para o inferno, rapaz. Você não está vendo? Crê logo, se converte, levanta a mão. O cara, tá bom, cara, você está enchendo, levanta a mão. Converteu? Converteu. Tá bom. A conversão não é no ato de levantar a mão, né, irmão? A conversão é pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso pregar aqui, que você vai se converter ou não, o problema é teu. A gente vê apelos que são tremendas apelações. E a gente, na igreja, só vai embora feliz se alguém vier aqui no apelo. Se não vier ninguém em culto hoje, não foi essas coisas, né, irmão? Porque a gente não viu acontecer. Mas isso é uma tradição eclesiástica, mas conversão não tem nada a ver com isso não. A gente faz isso que é para poder orar, para poder acompanhar. Mas não é porque ninguém veio aqui, não significa dizer que ninguém se converteu. E outra, só se converte se for pelo Espírito. Nossa missão como crente é mostrar a palavra. Agora, se ele vai acreditar nessa palavra ou não, depende do Espírito Santo de Deus. Ele que convence. Então o teu negócio no reino é pregar a palavra. Agora, se ele vai aceitar a palavra ou não, é do Espírito Santo, o problema não é mais teu. E muitas vezes a gente vê gente perdendo gente amada, porque na ânsia de vê-los se curvar a Jesus, se torna chato e intransigente. Estou falando alguma bobagem aqui, irmão? Sim ou não? Não. Se torna chato. E aí você que de repente é o único crente que conhece a palavra, está no meio daquela família perdida e desgraçada que de repente é tua. Você olha para a tua família, só tem gente arrebentada. 10 gerações, casamento arrebentada. 10 gerações, todo mundo na droga. 15 gerações, todo mundo preso. 8 gerações, todas elas com suicida. Família desgraçada. Aí Deus, pelo Espírito Santo, te convence do juízo, da justiça, do pecado, te transforma no novo ser e te bota no meio dessa família. Aí você se torna o mais chato de todo mundo. Eles querem estar do lado do drogado, mas do crente renovado, não. Eles querem se suicidar com a geração dele, mas eu prefiro me suicidar do que viver com esse crente aí. Aí você não sabe que Deus te alcançou e te colocou naquela família para que a tua luz, pela tua vida falasse. Não precisa nem falar. Mostra para ele que você não tem mais espírito de suicida. Mostra na tua vida que o teu casamento se modificou pela presença do Espírito Santo. Mostra pela tua conduta que você é um filho diferente de todos os outros irmãos. É um filho obediente. Mostra que você era um marido transgressor, mas agora é um marido fiel. Era uma mulher insubmissa, mas agora se submete. Mostra com a tua conduta, porque um gesto teu vale mais do que 1 milhão de palavras. Só que a gente não tem sabedoria. Se não tem sabedoria, questione esse bendito desse Espírito que está dentro de você. Porque há muito crente que diz que está cheio de Espírito Santo, mas está cheio de espírito de soberba. Ou cheio de espírito de burrice. Porque ele tem amor pela família, mas ele quer enfiar Jesus pela goela. Você não sabe conversar sobre mais nenhum assunto. Você está vendo Portugal e França, doido para a França perder. Aí você fala, não, Jesus vai dar vitória para Portugal. Pô, mas Portugal é um país idólatra, mas Jesus vai dar vitória. França vai cair no nome de Jesus. E você tá vendo o jogo, a família toda ali, e você está assim, vai Jesus, Jesus abençoa teu servo. Jesus, olha, Senhor, segura no pé do figo, Jesus. Aí o cara fala assim, meu Deus, até vendo o jogo o cara é assim. Agora, quando acaba o jogo, o pai diz assim, filho, vai lá na padaria comprar mortadela para gente tomar café. Ah, eu não, pai, não vou não, manda o Joãozinho, mas não vou não, é uma droga. Jesus no pé do figo, você quer. Mas Jesus no coração, o que gera obediência, não. Fala, Jeová. Tá falando. Ele está falando. Aí Jeová está dizendo, ouve meu servo. Agora, se você está ouvindo ou não, não sei. Aí a esposa que não se submete ao marido que não ama, é o omisso. O Espírito Santo vem
para nos convencer. E se você crê na palavra de Deus, irmão, você é alguém que foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. E se não fosse por isso, você não cria. E os que não creem, é porque não só não querem, não é porque não podem. Agora, quando a gente fala da pessoa de Jesus, nosso tempo já se foi, me perdoe. Ele está dizendo também aqui, para a gente terminar: convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, ele não vem. Então, quando você vê Jesus cravado naquela cruz, e vê os que não são convencidos pelo Espírito, dizer assim: ele é um fracassado, perdeu, até Jesus morreu, coitadinho, pobre coitado. Não, irmão, aquilo era plano de Deus desde os tempos eternos. A palavra diz lá na lei, lá no Pentateuco, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, o Cordeiro já tinha sido imolado. Ou seja, ser imolado diante dos olhos de todo mundo era a concretização do plano do Pai desde os tempos eternos. E você que não consegue ver um Jesus poderoso na cruz do Calvário, lembra que esse Jesus disse ao morto: levanta. Disse ao paralítico: anda. Disse ao cego: veja. Disse ao mar: aquieta-te. Disse ao vento: cessa. Ele andou sobre as águas. Ele tinha domínio sobre a natureza, sobre a pessoa humana ali, os intentos do coração e da mente. Ele tinha domínio sobre o natural e o sobrenatural. É um Jesus que tinha poder sobre a morte, mas é um Jesus que se deixou vencer por um prego. Você não acha que um Jesus que diz ao morto: levanta, Talita cumi, Lázaro vem para fora, e os mortos lhe obedecem? Um Jesus que diz: mar, cessa, vento, aquieta-te. Não pode dizer um prego: prego, não entra. Mas ele ia botar a marreta à vontade que esse prego não ia entrar. Ou então ele dizer: prego, sai. Ele não poderia dizer: Deus, manda 2 anjos de guerra só aqui. Deus, dá uma sopradinha aqui sobre essa multidão. Você acha que Jesus não tinha poder para isso? Mas não. Os que não conseguem crer porque não têm o Espírito Santo, às vezes até admitem a possibilidade dele ressurgir dos mortos, mas não dele sair da cruz, irmão. Aquela cruz, ela só estava no caminho de Jesus para que eu e você não nos esquecêssemos o que nós de fato merecíamos. Não tem nada a ver com o poder de Deus, não, porque Deus tinha poder para sair dali com... Ele transformaria aquela cruz num jato. Ia brincar de... Quem é da minha época? National Kid. Jurássicos aí da minha época. Mas não, Jesus se deixa vencer por 3 pregos. 3 preguinhos venceram, meu Senhor. Jesus é um pobre coitado. Jesus deixa que os que não podem crer porque não têm o Espírito creiam que Ele é essa porcaria mesmo de ser, que eles pensam ser. E Ele vai para o túmulo. E ao 3º dia, Ele vence a morte e diz: se vocês pensam que eu sou um Deus que posso ser vencido por um prego, quero mostrar para vocês que eu sou um Deus que não posso ser vencido nem pela morte. Eu estou todo arrepiado agora, se vocês pudessem me ver. Pelo simples fato de poder crer nisso, você é um abençoado, irmão. Você é um abençoado. Mesmo que esse Deus não tenha liberado teu milagre, tua bênção, aquilo que você tem pedido há tantos anos, pelo simples fato de crer, você é um abençoado. Porque o homem que não consegue crer, ele é vencido pela orfandade que assola o mundo. E ele se torna só um punhado de carne, acoplados num punhado de osso, movimentando-se por um punhado de músculos, que é impermeabilizado por alguns metros de pele. Só isso. Isso é tão fato que ele consegue matar um semelhante por causa de um par de tênis.
Ele é capaz de abandonar um filho por um par de amigos que bebem com ele na esquina. Ele é capaz de falsificar remédios de gente que tem uma doença grave que dele precisa para ganhar mais dinheiro. É um monstro, não é a gente. Isso é a ausência de Deus na humanidade. Qual o problema da humanidade? A ausência de Deus. Esse Deus que está conosco pelo Espírito Santo, que tem por ministério básico nos ensinar e trazer à memória o que nós já sabemos, mas que não estamos pondo em prática porque não lembramos. Portanto, o ministério do Espírito é para nos ensinar a ser gente como gente tem que ser. E não só para nos promover aos olhos dos crentes dentro de um templo. Porque se há lugar onde a gente minimiza o que o Espírito Santo é e faz, esse lugar se chama igreja. E se há um lugar onde se toma o nome de Deus em vão, esse lugar é a igreja. A minha oração aqui com esse estudo que a gente começa hoje, você não seja como a maioria é. Seja absorvido pela teologia do condicionamento da ação do Espírito Santo, porque a gente condiciona o Espírito Santo a isso aqui. Antes, pelo contrário, deixe-o ser Espírito Santo na tua vida quando você estiver lavando roupa. Quando teu pai mandar comprar mortadela na rua. Quando a conta da luz vier 3 vezes maior do que tu espera. Quando mandarem teu nome para o SPC injustamente. Quando o teu patrão disser assim, você está demitido. Quando teu marido te trair, quando teu filho se acidentar. É para isso que o Espírito Santo existe. O nome dele é Consolador. Para os momentos difíceis, onde nem a igreja vai conseguir te consolidar. Você nem precisa da igreja. O Espírito Santo está contigo. Se você entender a grandeza do Espírito Santo dentro de você, aí você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Porque para mim me parece que a igreja evangélica ainda não entendeu. Porque foi tomada pela teologia do condicionamento da ação do Espírito Santo de Deus, que transformou num Espírito Santozinho que só habita dentro de um templozinho como esse. Olha que o nosso é grande para burro, tem uns que são desse tamaninho, e acha que ele só está ali para dar dom aos crentes, para dizer, irmão da camisa preta, tem uma palavra sobre a tua vida. O Espírito Santo vai falar assim, filho, nesse tempo difícil que você está passando, que você não sabe o que fazer, eu vou te ensinar. Ou então ele vai dizer, filho, você já sabe, eu vou trazer a memória, porque eu sou aquele que vim para estar contigo e permanecer para sempre. Então aprende, o Espírito Santo tem a ver com o fato de nos ensinar a ser gente, e não com um templozinho como esse aqui. Que Deus te ilumine os olhos do entendimento, te capacite para entender esse Espírito Santo que habita em você. Amém? Vamos aplaudi-lo. Glória a Deus.